E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu Ninguém carro. gosta de perder objetos pessoais, mas alguns deles podem ser recuperados. Entre eles esta a carteira de motorista. Diversas situações acontecem na vida e, como resultado, um motorista pode perder um documento tão importante e necessário. O resultado é o mesmo em todos os lugares. Não há direitos, portanto, e necessário devolve-los de alguma forma. Em nível legislativo, há um procedimento especial para essas situações. Com sua ajuda, os motoristas saberão exatamente o que precisam fazer, aonde ir, quanto pagar e em quanto tempo obter a tão sonhada carteira de motorista. Primeiras ações de um motorista. Todo motorista naturalmente se perguntar o que fazer se perder a carteira de motorista repentinamente. Para começar, não entre em pânico, pois ela pode ser restaurada e esse procedimento não é tão complicado. Vale a pena começar com verdades simples. A carteira de motorista, que é um documento pessoal de uma pessoa, precisa ser guardada com cuidado e ter uma atitude adequada. Portanto, todo motorista é obrigado a tratar o documento com cuidado e usar para seu armazenamento apenas os locais mais seguros e confiáveis para minimizar a probabilidade de roubo ou perda. Mais improvável que esse conselho ajude aqueles que já perderam a carteira de motorista e agora só pensam na questão da restauração. Assim que você perceber que o documento não está em seu lugar, pare e pense se realmente o perdeu. Afinal, muitas vezes acontece de uma pessoa esquecer onde colocou seus pertences pessoais, mudar para outro bolso ou um dos parentes. Remover acidentalmente a carteira de motorista ao arrumar a casa. O conselho pode parecer paradoxal, mas é melhor certificar-se com antecedência de que o documento realmente desapareceu. Tente examinar todos os locais possíveis. A saber, bolsos de roupas usadas recentemente, bolsas de mal, o interior de seu carro, planos, prateleiras, gavetas, armários, etc. Já aconteceu muitas vezes de uma pessoa já ter iniciado o procedimento de restauração, mas, no final, alguns dias depois, encontrar o documento em algum lugar embaixo do assento, no bolso interno de uma jaqueta e em outros lugares dos quais simplesmente havia se esquecido. Se você conseguir encontrá-lo, economizará muito tempo, nervos e dinheiro, pois a restauração prevê o pagamento obrigatório do imposto estadual. Organize uma busca com toda a família. Se você perceber que os direitos foram realmente perdidos, poderá se dedicar à restauração com a consciência tranquila. E bastante comum ter sua licença roubada de propósito para usar os documentos para ganho pessoal. Se seus documentos foram roubados, você pode ir à polícia e registrar um boletim de ocorrência. Mas motoristas experientes não aconselham que você faça isso. O problema é que, enquanto o relatório estiver sendo processado, um processo criminal estiver sendo aberto e uma busca estiver supostamente em andamento, você não poderá recuperar seus direitos. E por isso que a maioria das pessoas que enfrentam roubo mantém silêncio sobre esse incidente e o recupera por causa da perda. Mesmo assim, o documento antigo será cancelado, e os fraudadores não poderão fazer nada com ele. Mas quanto mais cedo você iniciar o procedimento, melhor. O procedimento de restauração é realizado pelo Departamento de Polícia de Trânsito. E não é necessário fazer a solicitação no próprio departamento onde você recebeu os direitos. Isso é feito no local de residência ou propisca. A emissão de uma licença temporária. Alguns motoristas, que há muito tempo não enfrentam a necessidade de restaurar documentos devido à sua perda, podem recomendar que entrem em contato com a Polícia de Trânsito para obter uma permissão temporária. Há alguns anos, quando uma pessoa restaurava sua carteira de motorista quando a perdia, ela recebia uma permissão temporária. A duração de sua validade era de 1 ou 2 meses. O procedimento não era complicado, mas esse documento era emitido para um dever estatal separado. Seu valor era de 800 rublos.
Mas, em 2018, foi tomada uma decisão segundo a qual a taxa para uma carteira de motorista temporária foi cancelada como resultado. Assim como o próprio conceito de carteiras de motorista temporárias. De agora em diante, esse conceito não existe em documentos normativos. Isso significa apenas uma coisa. Agora é impossível obter uma licença temporária, porque não há estruturas que não a emitam. Procedimento de recuperação. Em seguida, há uma pergunta legítima sobre como restaurar corretamente os direitos após sua perda. Esse procedimento envolve várias etapas, como resultado das quais a pessoa recebe o documento em mãos. Para fazer tudo de forma competente e rápida, é necessário responder a várias perguntas principais: para onde ir, quais documentos levar, quanto dinheiro pagar, como passar no exame. Também é relevante para muitas pessoas a questão de obter um desconto ao pagar o imposto estadual. Onde ir a questão principal e encontrar uma organização que lide com a reintegração da carteira de motorista. Aqui a resposta é inequívoca. E a Polícia de Trânsito. Além disso, o motorista que perdeu a carteira de motorista pode se dirigir a qualquer subdivisão conveniente da Polícia de Trânsito. No momento, não é necessário residir na região da Federação Russa onde você deseja realizar esse procedimento. Portanto, você pode se dirigir a qualquer departamento. Mesmo que tenha ido a negócios para outra cidade, onde ocorreu o incidente, você também pode se dirigir à Polícia de Trânsito com a solicitação apropriada. Ou seja, de acordo com a lei, a recuperação é realizada no local da solicitação. Lá, você é obrigado a fornecer todas as informações e a prestar um serviço para substituir os direitos por sua perda, de acordo com as taxas previstas em lei. Leia também os melhores sites para a venda de carros, classificação da Rússia, documentos necessários ao substituir as carteiras de habilitação devido à sua perda, e necessário preparar um determinado pacote de documentos. Além disso, é melhor conhecer essa lista com antecedência para resolver todas as suas dúvidas em uma única visita ao Departamento de Polícia de Trânsito. É necessário saber o que o solicitante precisa quando perde a carteira de motorista. A lista de documentos estipulada pelo 30º parágrafo das regras de exames para o direito de dirigir um veículo e a emissão da carteira de motorista. Essas regras estabelecem o procedimento para a emissão de uma carteira de motorista nacional na Federação Russa. A lista consiste em uma solicitação, passaporte ou outro documento para confirmar a identidade, um relatório médico, nem sempre. A carteira de motorista antiga, se ela estiver disponível. Quanto à situação de perda, alguns esclarecimentos devem ser feitos. Solicitação. Sem uma solicitação especial para a perda da carteira de habilitação em caso de privação ou perda comum, ninguém emitirá um novo documento. A solicitação geralmente é escrita em um formulário livre, mas é melhor pegar um exemplo e redigir o documento. As amostras relevantes estão disponíveis diretamente no próprio Departamento de Polícia de Trânsito. O requerimento deve informar que você está solicitando a emissão de um documento para substituir o que foi perdido ou roubado. Você pode redigir a solicitação em casa ou diretamente no local. A segunda opção é preferível, pois o departamento tem uma amostra, que com certeza não terá reclamações. Passaporte ou outro documento. Papel padrão para registro, que é necessário para identificar o motorista. Os funcionários do departamento são obrigados a saber exatamente quem está solicitando esse serviço e que ele é um motorista. Atestado médico. Você não precisa apresentar um atestado médico se tiver perdido sua licença. Esse documento não é mais obrigatório em caso de roubo ou perda da carteira. Mas, a pedido do motorista, a conclusão da comissão médica pode ser apresentada. A vantagem dessa decisão é que o atestado permitirá que você obtenha uma nova carteira de motorista para o período integral, ou seja, para os próximos 10 anos. Carteira de motorista. Em uma situação de perda, esse documento não pode ser apresentado de forma alguma. É importante entender que há um banco de dados eletrônico comum na Polícia de Trânsito.
As informações sobre todos os motoristas que receberam e reemitiram carteiras de habilitação nos últimos 20 anos já estão presentes no registro eletrônico. Portanto, esses motoristas não precisam apresentar documentos adicionais. Todas as informações sobre eles estão contidas no banco de dados. Mas, em alguns casos, pode ser necessário um documento antigo, como uma carteira de motorista. Isso é irrelevante para aqueles que perderam a carteira de motorista há mais de 20 anos, quando o banco de dados eletrônico ainda não existia. Como essa situação é rara, a grande maioria dos motoristas só precisa apresentar a lista de documentos acima. A solicitação e o passaporte geralmente são suficientes para obter uma nova carteira de motorista. Custo: se um motorista perder sua carteira de motorista, ele terá que passar pelo procedimento de restauração. Esse procedimento não é gratuito. A lei prevê o pagamento por esse serviço, que é prestado pelos policiais de trânsito. Para pagar a taxa estadual, você definitivamente não precisará ir à falência. Mas, ainda assim, há uma taxa estadual e ela prevê duas opções. 2.000 rublos. Esse valor custará a emissão de carteiras de habilitação padrão, que são feitas em uma base de plástico. Essa é a opção mais comum, usada pela maioria dos motoristas. A antiga carteira de papel foi abandonada há muito tempo e, portanto, você só pode obter uma de plástico, 3.000 rublos. Esse também é o preço das licenças de plástico, mas de um tipo mais moderno. Elas são chamadas de certificado da nova geração. Uma característica distintiva do documento é que o plástico tem um suporte de informações incorporado. Considerando o fato de que a restauração custa de 2 a 3.000 rublos e o documento é emitido por 10 anos, os custos não são tão altos. Você não precisa pagar nada a mais. Desconto: não se pode dizer que 2 a 3.000 rublos não é muito dinheiro para todos. Algumas pessoas dificilmente podem alocar essa quantia para a restauração de direitos perdidos, por isso estão procurando maneiras de economizar dinheiro. De fato, é possível restaurar a licença a um preço reduzido. Para isso, vale a pena usar as possibilidades do portal de serviços públicos. Há um desconto de 30% se o motorista usar o site. Isso reduzir o custo inicial de 2 para 1,4 mil rublos. A regra de desconto foi introduzida no início de janeiro de 2017. No momento, ela é válida até 1º de janeiro de 2019. Vale a pena observar que, nas regras de recuperação, ao listar os documentos necessários para apresentação à polícia de trânsito, não há recibo. Mas depois de pagar o imposto estadual, é recomendável levá-lo com você. Leia também como prolongar a vida útil dos limpadores de para-brisa do carro. Supõe-se que, após o pagamento, todas as informações sejam inseridas no banco de dados eletrônico, de modo que o policial de trânsito que estiver lidando com o seu problema poderá confirmar o fato do pagamento por meio do computador. Mas o banco de dados eletrônico pode travar, os dados não são atualizados imediatamente e preciso aguardar a retomada do trabalho. Para não perder tempo com isso, o representante da polícia de trânsito pode usar um recibo comum e continuar o procedimento. Como mostra a prática, o sistema trava periodicamente e não é atualizado imediatamente. A melhor solução é levar o recibo com você. Não há nada de difícil nisso, mas será possível economizar tempo. Quando os documentos forem coletados, o imposto estadual for pago, você poderá ir à agência, enviar todos os documentos e aguardar a emissão da carteira de motorista. Exames: muitos motoristas, após a perda da carteira de motorista, começam a se preocupar com o fato de terem de fazer exames novamente. Fazer testes para restaurar os documentos. Mas as regras atuais não exigem aprovação em exames de qualificação. O motorista não será forçado a aprender multas ou a se submeter a testes práticos com o inspetor. Basta apresentar documentos, escrever um requerimento e pagar a taxa estadual. Não estão previstas outras ações em caso de perda. Não vale a pena acreditar nos mitos que estão circulando ativamente nos fóruns temáticos. Prazo de emissão.
Alguns motoristas confundem a reintegração com a obtenção de uma nova carteira de motorista. E aqui se trata, em grande parte, de uma questão do período durante o qual os documentos restaurados serão válidos. É importante entender que as carteiras de motorista perdidas são restauradas. A única diferença entre o novo cartão de plástico e o antigo, que o motorista perdeu, é a presença da inscrição duplicate duplicata na coluna de marcas especiais. Caso contrário, e uma cópia exata do documento perdido. Portanto, os direitos após a restauração serão tão válidos quanto o documento anterior à perda. Muitas vezes você pode ouvir que, após a restauração, esses direitos serão válidos pelos próximos 10 anos. Não é bem assim. Você deve começar a partir da data de expiração dos direitos perdidos. Se eles expirarem em 2019, depois da restauração, a data de expiração também será 2019. Mas nem tudo é ruim. Desde a primavera de 2017, novos atos legislativos introduziram a possibilidade de tornar a licença válida por 10 anos após a restauração. Para que a licença restaurada seja válida por esse período de tempo, basta adicionar um atestado médico ao pacote principal de documentos. Depois de passar no exame médico e apresentar os resultados à polícia de trânsito, você pode restaurar facilmente a carteira de motorista perdida e usá-la pelos próximos 10 anos. Essa inovação é especialmente relevante para aqueles cuja carteira de motorista está prestes a expirar, e a restauração usual não faz muito sentido. Agora é mais fácil se submeter a um exame em uma instituição médica, obter um certificado e adiciona-lo à solicitação e ao passaporte. Multas em caso de perda. Por fim, vale a pena discutir a questão das multas pela perda de direitos, que são estipuladas pela legislação. Não existe na legislação a noção de que o motorista seja obrigado a pagar uma multa pela perda de seu próprio documento. Ou seja, a perda de uma carteira de motorista não se qualifica como uma infração administrativa. A multa só é possível na situação em que o motorista se coloca ao volante sem ter um documento de habilitação. E, nesse caso, você terá de pagar 500 rublos. Pode-se dizer que não há nada de complicado em restaurar uma carteira de motorista se ela for perdida. O procedimento foi significativamente simplificado nos últimos anos. Há uma oportunidade de resolver o problema com a ajuda do portal de serviços estatais e até mesmo obter um bom desconto. A essência do processo é extremamente simples. O motorista reúne os documentos necessários, paga a taxa estadual, escreve um requerimento e recebe seus direitos restaurados. Levando em conta certas nuances, você pode emitir imediatamente um novo documento por 10 anos, além de pagar menos de 30% do valor atual do imposto estadual. Em conclusão, restaurar sua carteira de motorista após a perda pode parecer um processo complicado, mas seguindo os passos corretos, você pode facilitar essa tarefa. Lembre-se de reunir toda a documentação necessária, como o boletim de ocorrência e os documentos pessoais, e de verificar as orientações do seu estado. Não hesite em buscar ajuda nos canais oficiais se tiver dúvidas. Com paciência e organização, você estará de volta ao volante em pouco tempo. Obrigado por assistir e até a próxima!